Shalom, igreja. Novamente estamos aqui reunidos na casa do Senhor. Vamos então iniciar, dar início a mais um culto em cultuação ao nome do nosso Deus. Estamos reunidos hoje para adorar e glorificar o nome dele. Amém? Vamos nos colocar prostrados na presença do nosso Deus e vamos clamar esta noite a Ele. Clamar pela gloriosa presença dele. Clamar que Ele venha e tenha misericórdia das nossas almas. Vamos orar para Ele. Senhor, Deus, Pai querido, Deus amado, Senhor, mais uma vez, ó Pai, nós chegamos na Tua santa e gloriosa presença. Obrigada, Jesus, porque Tu és maravilhoso. Nós somos maus, Senhor, nós somos horríveis, Senhor. Nós não merecemos, ó Pai, estarmos na Tua santa presença. Mas nós pedimos a Ti que esta noite, Senhor, venha lavar-nos no Teu sangue. Por favor, Senhor Jesus, tenha misericórdia de nossas almas. Ó Senhor Jesus, nesta noite nós clamamos por Tua presença. Senhor, refaça-nos e refaça-nos novamente, ó Pai, quantas vezes for necessário, ó Pai. Mas por favor, Senhor, purifique-nos, Jesus, tire as nossas impurezas, tenha misericórdia, ó Pai. Senhor, perdoa, ó Pai, os nossos inúmeros pecados. Senhor, na Tua presença nós estamos porque Jesus foi crucificado. Pai, Teu Filho foi crucificado para que todos nós pudéssemos estar aqui glorificando ao Teu nome, Pai. Porque nós éramos perdidos, Senhor. Nós éramos desprezados, nós éramos sozinhos. Nós não tínhamos dono, ó Pai amado. Nós não éramos protegidos por Ti. Mas, Senhor, Tu mandou o Teu Filho, ó Pai, para cuidar de nós. Tu mandou o Teu Filho, Senhor Jesus, para morrer por nossas almas, para que assim, ó Pai, nós pudéssemos ter a oportunidade de nos salvar. Então, Senhor, hoje nós viemos aqui, Senhor, na Tua casa, para glorificar o Teu nome, para que nós possamos, ó Pai, dar pelo menos mais um passo em direção à salvação. Então, pedimos a Ti, Senhor, permissão para entrar na Tua casa. Pedimos a Ti, Senhor, permissão para estarmos aqui adorando a Ti. E te pedimos, Pai, no nome poderoso de Jesus, venha lavar-nos, Pai, pelo Teu sangue. Senhor, venha tirar as nossas impurezas, como ouro é purificado. Oh Deus, dai-nos força, meu Pai. Dai-nos força, Senhor, para que essa purificação aconteça. E aconteça perfeitamente, Senhor. Ah, Senhor, derrama, Senhor, o Teu sangue nesse lugar. Espírito Santo de Deus, nós convocamos a Ti. Nós imploramos e clamamos por Tua presença neste lugar. Espírito Santo, nós não somos nada sem Ti. Espírito Santo, Tu és o nosso ajudador, o nosso consolador. Esta noite nós pedimos ao Espírito Santo que venha ao nosso socorro, que venha nos consolar. Por favor, Espírito Santo, nós clamamos a Ti, porque sem Ti, sem a Tua presença, a nossa oração não valerá de nada, porque ela não chegará ao Pai. Sem Ti, ó Espírito Santo, nosso louvor não valerá de nada, porque ele não passará nem do teto desta igreja. Tenha misericórdia, Senhor. Purifica, Senhor, os nossos lábios neste momento, no nome poderoso de Jesus, para que possamos nessa noite ousar louvar a Ti, Senhor amado. Purifica, Senhor, a nossa mente, Senhor, para que possamos somente pensar no trono da graça, no trono do poder, no trono branco nesta noite, meu Pai. Por favor, Senhor, purifica a nossa vida, para que o nosso sacrifício essa noite não seja de boca, não somente de algum membro, mas seja do corpo todo, seja do espírito, seja da alma, e que as nossas vestes, ó Pai, essa noite sejam lavadas pelo sangue de Jesus, por aquele sangue vermelho, por aquele sangue forte que foi derramado naquela cruz. Por favor, Senhor, venha, Senhor, hoje nos renovar. Pai amado, na Tua casa onde encontramos descanso, na Tua casa, Pai amado, onde nós encontramos principalmente a Tua presença. Nós queremos sentir a Tua presença. Senhor, nós sabemos que nós não merecemos. Senhor, nós sabemos que nós não suportamos a Tua presença. Mas, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, ajude-nos essa noite, Senhor, remover as nossas sandálias.
todas as nossas sandálias, Senhor, ajude-nos, ó Pai, a remover, Pai, que assim, Senhor, nós possamos suportar, ó Pai, aquela purificação que é necessária acontecer em nossas vidas. Pai, que sim, Senhor, Tu possa ser a nossa fortaleza, Tu possa ser o nosso refúgio, Tu possa ser aquele em que nós confiamos e que nós possamos, ó Pai amado, colocar em Tuas mãos a Tua vida, ó Pai, todos os dias de nossas vidas, Senhor, que nós possamos entregar em Tuas mãos todos os dias de nossas vidas e todas as horas e tudo que nós vamos fazer, Senhor, deixamos de fazer. Por favor, Senhor, no nome poderoso de Jesus, venha esta noite, Senhor, e toma-nos, ó Pai, para Ti mesmo, ó Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Aleluia, glória a Deus. Santo nosso Deus. Aleluia. Abacuque, capítulo 3. Abacuque é um dos livros pequenos, um dos últimos livros do Antigo Testamento. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Abacuque, capítulo 3. Versículo 17. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Por favor, ajude as amadas que nós encontramos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Exaltado é o Teu nome, Senhor. Capítulo 3, versículo 17. Aleluia. Glória a Deus. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove anything that is standing in. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 em diante. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das serpes, e me fará andar sobre as minhas alturas. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o nosso Deus. De receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real.
ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele iniciamos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, glória a Deus. Folha 19. Diaconisa. Aleluia. Viemos à casa do Senhor para adorar o nosso Senhor, porque nós temos um Deus para adorar. E glória a Deus por isso. Aleluia. Folha 19. Glória a Deus. Santo é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes respirar em mim. Um verdadeiro adorador, a minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, Tu é teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Aleluia. Quero Te alegrar, mesmo
se o dinheiro me faltar, a vitória vem, mesmo que pareça que o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tu és teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, ainda que pareça que é um fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Declare a Ele. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, glória a Deus. Eu convido o pastor Carlos para levar comigo o último hino. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo és tu, Senhor. Glória a Deus. Shalom, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco. Não somente hoje, mas para todos sempre, amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar então, em nome de Jesus. Lamento Israel. Amém? Amém. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como um rei, te vergonhou, caminhava triste um pouco forte no Senhor, a Jerusalém, porque deixaste de adorar.
O Deus vivo que tantas batalhas se ajudou. Chora Israel, do lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Jerusalém, porque deixaste de adorar O Deus vivo que tantas batalhas se ajudou. Chora Israel, no lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Glória a Deus, aleluia. Amém. Está escrito na primeira estrofe desse hino: quando em cativeiro te levaram de Sião, os teus sacerdotes prantearam de aflição. Glória a Deus, Senhor. As crianças podem. Então, amada igreja, eu gostaria de ler uma passagem bíblica para vocês, mas não é a mensagem de hoje, mas o Senhor me trouxe essa passagem para que eu pudesse trazer para vocês algo do meu coração nessa noite. Então a palavra de Deus aqui, no hino que nós acabamos de louvar, diz que os sacerdotes, eles ficam aflitos por ver, por acompanhar, por perceber que as ovelhas que Cristo entregou a eles, por mais que o sacerdote se esforce, por mais que o sacerdote fale, percebe-se ovelhas caminhando para o inferno, ovelhas não obedecendo, ovelhas dando a mínima para o sacerdote. Esse hino fala sobre isso. E ao final, o que o hino fala? O próprio Israel tem que chorar por causa dos seus próprios pecados, porque já não há mais lágrima no sacerdote. No livro de Hebreus, no capítulo 3, diz assim, 13, 17, diz assim: obedecei a vós os pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aquele que hão de dar conta delas.
para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não nos seria útil. Então, o Senhor vem falar ao meu coração, já aqui, depois que eu estava no culto, essa angústia que eu sinto hoje, essa tristeza que toma conta do meu coração por causa das ovelhas de Jesus, porque por mais que o sacerdote se esforce, por mais que o sacerdote fala, por mais que o pastor tente orientar, tem ovelha que insiste em caminhar em pecado, tem ovelha que insiste em não arrepender, tem ovelha que insiste em viver uma vida na igreja, querer demonstrar uma coisa na igreja e lá fora ser outra. Tem ovelha que insiste em se misturar com o mundo. Tem ovelha que não quer ouvir o pastor dizer: por favor, abandone isso. Por favor, deixe aquilo. Por favor, obedeça a palavra. Aqui está escrito, acolá está falando. Mas tem ovelha que insiste em não caminhar, em não alinhar, em não obedecer. Isso angustia. Isso deixa a gente triste, bastante triste. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa fortaleza. Então que Ele, nesta noite, mais uma vez, possa vir nos brindar mais um estudo poderoso, apesar de que nós não merecemos nada, apesar de que não estamos aptos a receber tudo isso que o Senhor tem trazido. O Senhor tem trazido algo maior do que qualquer coisa que se vê por aí pregando. Mas e nós que estamos aqui, e as pessoas que assistem os vídeos são privilegiados de receber isso, são privilegiados de contemplar esse ensinamento que o Senhor está trazendo agora. O Senhor traz um alimento espiritual, o Senhor traz um alimento para que nós não possamos padecer, para que nós não caminhemos para o lugar da estrada larga, da estrada que nos oferece tudo que o mundo tem para oferecer. Mas, como eu disse, muitos insistem em não observar o que o Senhor está dizendo. Eu lamento e fico triste, mas eu não posso fazer nada. A igreja está na idade, vocês estão na idade de orfandade espiritual. Então, a igreja, quando vocês vêm para cá, vocês vêm como criança. Quando vocês chegam, quando nós chegamos ao Evangelho, todos nós chegamos como bebês, como crianças. Então, a gente, como é uma criança vai aprendendo e vai crescendo, vai aprendendo, crescendo e aprendendo. E essa criança vai amadurecendo, essa criança vai largar a fralda, essa criança vai largar a mamadeira, essa criança vai largar a chupeta e vai crescendo. Daí a pouco essa criança já não quer mais brincar com o carrinho. Então é assim, amada igreja. E vocês estão na idade de Jonas Otávio. Então agora é hora de crescer, amada igreja. Então vocês já receberam instruções diretas do próprio Deus, não minha, porque eu não sou capaz de dar instrução para ninguém, mas o próprio Espírito Santo deu instrução a cada um, diretamente a cada um. E vocês vão observar que vocês agora vão começar a precisar caminhar sozinhos. Não que o pastor não vai estar à disposição, mas que é necessário que a igreja amadureça, porque é como eu tenho dito já há muito tempo, não vai demorar, e aqueles que não quiserem, o próprio Deus vai tirar da casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir o livro de Crônicas, 1 Crônicas, no capítulo 13. Glória a Deus. Aleluia. Me perdoe pela tristeza, mas creio que o Espírito Santo vai nos tomar aqui e a gente vai entregar tudo a Ele. Glória a Deus. 1 Crônicas 13, capítulo 13, versículo, vamos ler do 7 ao 10. Amém? Podemos ler? 1 Crônicas 13, vamos ler do 7 ao 10. Amém, amados? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 7, 13, 7. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab e Uzá,
e Aiô guiava o carro. Uzá e Aiô criavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas, e com alaúdes, e com tamboris, e com cimbalos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Amém? Vamos nos assentar na gloriosa presença do Senhor. Meus amados, meus queridos, minhas queridas, mais uma vez o Senhor vem trazer para nós um ensino importantíssimo para a igreja que quer morar no céu, para a igreja que quer ser arrebatada, para a igreja que quer conhecer a Jesus Cristo. Ontem nós estivemos ali na rua ali pregando, e ontem o Espírito Santo de Deus ele nos tomou de uma forma bastante poderosa para afirmar. Ontem o Senhor não fez uma pergunta, ontem o Senhor não fez uma suposição, ontem o Senhor afirmou que aquele que não renunciar a tudo e unir a Jesus Cristo não verá o reino de Deus. Não verá. Não importa se é honesto, não importa se é trabalhador, não importa. Sua vida social, não importa. Se nós não nos arrependermos, eu estou falando de arrependimento, daquilo que nós não achamos graça na presença do Senhor e não faremos mais. É disso que eu estou falando. Se nós não obedecermos, se nós não seguirmos, não nos alinharmos aquilo que o Senhor tem trazido de mais precioso para nos preparar, nós não entraremos no reino dos céus. Jesus Cristo é o nosso mediador. Não há outro mediador. Ontem o Senhor falou bastante claro a esse respeito. Não há outro mediador entre o homem e Deus. O único capaz de pegar o que é nosso e tirar, que é o pecado, remover o nosso pecado, redimir o nosso pecado, nos tornar capaz de chegarmos, de nos aproximarmos de Deus, é somente Jesus Cristo. Não há outro. Não há outro. Se vocês ainda acham que alguém pode levar vocês à presença de Deus, vocês tirem isso da cabeça de vocês. Porque o único que foi mandado, e Deus foi bastante claro, que foi mandado para aproximar o homem de Deus, o nosso intermediador, o nosso conciliador é Jesus Cristo. Não há outro. Nunca houve na história depois de Cristo, houve antes de Cristo. Moisés era o intermediador entre Deus e Israel. Depois de Cristo nunca houve outro intermediador, não há outro intermediador e não haverá outra pessoa, outro ser, outro Deus que vai pegar-nos e nos levar para estarmos diante da face do Senhor. Ou nós aceitamos verdadeiramente, em espírito e verdade, que Cristo tome conta da nossa vida, de toda a nossa vida, em todas as nossas áreas, e deixamos nos consertar, ou vai acontecer exatamente o que aconteceu com Uzá. Nós estaremos mortos, porque nós vamos querer chegar perto de Deus, mas o nosso pecado não foi removido. E se nós nos aproximarmos de Deus em pecado, o resultado é a morte. A palavra disse para nós no primeiro dia: não se achegue para cá, Moisés. Fique lá, Moisés. Primeiro, para chegar aqui, você tem que remover as sandálias. Tem que ter reverência, tem que ter respeito, tem que remover o pecado, tem que remover a iniquidade, a maldade, tudo que há de ruim tem que ser removido. Mas aí Deus então manda Jesus Cristo para dizer: vocês não estão sozinhos, vocês têm alguém, vocês têm um Deus. O meu filho vai descer, o meu filho vai se fazer homem para instruir, para deixar a lei para vocês, para instruir todos vocês, para que através deles
este pecado, através de Cristo, esse pecado possa ser tirado, possa ser removido. E assim, somente assim, vocês terão condições de se aproximar de mim. Somente assim vocês terão condições de ouvir a minha palavra. Somente assim vocês terão condições de vir ao meu reino. Hoje o Senhor veio nos falar algo bastante interessante. A diaconisa Gislane, quando leu essa palavra a primeira vez, ela ficou em choque. Ela ficou assustada. E não é à toa. E não é por acaso. Porque Davi também se assustou quando isso aconteceu. Se nós lermos a palavra aqui, nós não entendemos o que aconteceu. Porque Uzá, que era uma pessoa, que era um homem, estava ali, não só ele, mas eles estavam transportando a Arca da Aliança de Deus. Vocês se lembram que a Arca da Aliança foi entregue aos inimigos do Senhor. Certo? Os inimigos do Senhor receberam a Arca do Senhor. Só que o que o Senhor nos falou naquela ocasião? Nos disse que eles não puderam ficar com a Arca. Porque aonde o inimigo estava, aonde eles colocaram a arca, havia o quê? Os falsos deuses. Havia o quê? O pecado de todo tipo. E onde está a arca? É onde a glória desce. E onde a glória desce, o pecado não pode existir. Então o que aconteceu ali? Juízo naquele povo. Juízo. E veio doença, e o próprio Deus derrubou e cerrou o pescoço do Deus deles. Vocês se lembram disso? Tá bom? Então, o que o Senhor está falando é que quando o Senhor desce, quando a glória está no propiciatório e a arca recebia a glória, então não tem como mais permanecer no pecado. Não adianta mais. O Espírito Santo, ele traz para a gente a condição de cada um. Não adianta. Glória a Deus, aleluia. Porque isso é o Senhor nos dando a oportunidade de tratar, de consertar, de mudar, de voltar, de abandonar essa vida que você tinha, que você estava nela, parece que gostava de viver lá. Então, eles estavam transportando a arca e, em um dado momento, os bois, a palavra fala que colocaram a arca no carro de boi, colocaram a arca para ser transportada naquele veículo. E aí, um dado momento, os bois tropeçaram. Quando os bois tropeçaram, a arca ia cair. Quando a arca ia cair, Uzá então toca na arca para não deixar a arca cair. E Uzá, ali mesmo, ele morre. O próprio Deus extermina Uzá ali mesmo, quando ele tocou na arca. Então, do ponto de vista humano, com os olhos carnais, nós não compreendemos o que o Senhor está querendo nos dizer. E há aqueles que dizem que esse não é o Deus de Israel, porque é um Deus mau, porque é um Deus que mata as pessoas. Então nós devemos compreender que o resultado da morte de Uzá não foi vontade de Deus, mas desobediência deste povo. Desobediência. Desobediência, amados. Então o que acontece? O povo de Deus recebeu instruções claríssimas de Deus. Deus determinou cada passo que esse povo ia dar. Deus determinou como esse povo deveria fazer aquilo, como esse povo deveria fazer a outra coisa. Tudo que esse povo tinha que fazer, tudo que os sacerdotes tinham, até a roupa dos sacerdotes, Deus entregou para Moisés exatamente como deveria ser. Deus entregou para Moisés todos os trâmites que deveriam acontecer. Para se construir o templo, Deus deu todas as medidas de como deveria ser. Para se construir a arca, Deus entregou as medidas. Deus falou como é que os querubins deveriam ficar. Deus deu todas as instruções para o povo dele seguir. Se vocês se recordam, nós lemos uma palavra nesse estudo, nos cultos anteriores, que diz que o seu próprio Deus diz: eu tirei vocês do Egito com mão forte para que vocês, se tem um porquê, se vocês obedecerem a minha palavra e seguirem os meus mandamentos, eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Se vocês seguirem, se vocês obedecerem. Então Deus
já havia entregado para eles o que eles deveriam fazer, de que forma eles deveriam fazer todas as coisas. Então, se nós observarmos, vamos dizer, mas como Deus matou Uzá? Uzá só queria proteger a arca, Uzá só queria guardar a arca. Talvez Uzá ficou com medo da arca cair, se quebrar, e ele, cuidadoso, queria proteger a arca, mas tocou na arca e morreu. Isso nos diz sobre outra palavra que diz assim, que nós somos zelosos, muitos são zelosos, mas é um zelo vão. Por quê? Porque são pessoas que falam de Deus, são pessoas que estão na igreja, são pessoas que isso e aquilo, mas não observam os mandamentos do Senhor, não obedecem, não seguem junto, não têm alinhamento, não cumprem aquilo que a palavra pede para que se faça. Então é um zelo, mas um zelo assim, de longe. É um olhar, é um cuidado, mas um cuidado de longe. O zelo de Uzá diante daquela arca fez com que ele morresse naquele lugar. Mas por que isso aconteceu? Qual o motivo da morte dele? Não deveria ser esse, afinal de contas ele não fez nada de ruim. Qualquer um de nós que nós temos umas crianças brincando ali, uma criança sai correndo para ir para o meio da rua, ver um carro, a reação nossa é pegar a criança e trazer de volta. Então qualquer um de nós talvez faríamos a mesma coisa ali naquela ocasião. Nós não íamos deixar aquela arca cair, nós teríamos tocado nela. Mas por quê? Porque nós somos carnais. Porque nós não conseguimos ser espirituais. E pior, nós não conseguimos ser obedientes. Nós somos desobedientes. Porque Deus já tinha instituído tudo, amada igreja. E quando aconteceu isso com Uzá, só aconteceu porque a lei de Deus foi quebrada. A desobediência imperou. A falta de reverência diante daquilo que é sagrado. Eu falei para vocês, a arca do Senhor é o quê? A arca do Senhor é o lugar onde ficam os 10 mandamentos. A arca do Senhor é o lugar onde a glória do Senhor descia. Então, eu falei e volto a dizer, aonde a glória do Senhor desce é lugar santo. Então, você não pode chegar no lugar santo de qualquer jeito. Você tem que tirar as suas sandálias, você tem que remover o teu pecado, você tem que ter reverência, você tem que ter cuidado, você tem que ter respeito. Isso é a arca da aliança. Eu falei para vocês, se João capítulo 1 diz que Jesus Cristo era a palavra, e o que estava naquela arca era a palavra, ali já era o próprio Cristo, ali tinha muito poder, unção, e deveria ser tratado de tal forma, como o Deus que Ele é. Mas as pessoas chegavam perto para tratar como tratam hoje. Como se não fosse nada, é mais uma igreja, é mais um ministério. Todo dia fala a mesma coisa, todo dia fala a mesma coisa. Mas não compreende que isso é favor de Deus. Favor, porque Deus não precisa de nós. É um favor que Ele faz para os seus filhos. Para nós que ouvimos esse chamado, nós dizemos sim a esse chamado, agora nós temos que nos preparar para receber um prêmio por esse chamado. O prêmio maior, amada igreja. Então é isso que o Senhor está dizendo. E como é que as coisas aconteciam? Lá, naquela época, o Senhor havia determinado, inclusive, que para carregar a arca, não poderia ser qualquer um. Tinham as pessoas certas para carregar a arca. 1 Crônicas 15:2. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para servirem eternamente. Aleluia. Foi uma das leis que foi quebrada naquela hora. A arca do Senhor ela não poderia ser carregada por qualquer um. A arca do Senhor não poderia ser transportada por qualquer um. Havia um grupo de pessoas. Havia um clã, por assim dizer, que eram os responsáveis por transportar a arca.
Ah, mas eu queria transportar. Queria, mas não vai, porque Deus não te deu essa missão. Deus não te deu essa unção de você transportar a arca. Ela é para o seu irmão. Contente-se. Contente-se e obedeça, porque senão vai morrer igual Zá. É isso que o Senhor fala, porque as pessoas, nós achamos que sempre o lugar do outro é melhor do que onde eu estou. Que sempre o lugar do outro, a grama, as pessoas gostam de dizer, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha. E nós nunca queremos estar no nosso lugar, mas queremos estar no lugar dos outros. Por isso, nos tornamos desobedientes. Porque nós julgamos as pessoas, nós não julgamos a palavra, por exemplo, nós não julgamos, por exemplo, a mensagem, nós julgamos as pessoas, nós julgamos se a pessoa parece ou se não parece, se a pessoa fala bem ou se não fala bem. É isso que a igreja faz hoje em dia, atualmente. Mas a palavra de Deus, ela não deixa dúvida. Ela nos ensina aquilo que o Senhor quer nos dizer. E uma das leis que foi quebrada naquele transporte daquela arca foi exatamente outras pessoas carregarem a arca. Não era para ser assim. Não foi determinado que fosse assim. Ah, mas não tinha ninguém para levar. Não interessa. Vocês precisam aprender, nós precisamos compreender, entender que não interessa. Se Deus falou, acabou, não tem outra coisa. Não tem meio termo. Ah, pastor, não, mas eu acho, pastor, que pode ser assim. Não, pastor, mas eu acho que Deus falou que não é, não é. Deus falou que é, e pronto, acabou, gente. Nós temos que aprender, amados. Nós temos que compreender isso. Caso contrário, nós não estamos acreditando naquilo que Deus coloca para nós. Se Deus falou, acabou, pronto, Zé Fini, ponto final. E Deus havia falado, quem vai carregar a arca são os levitas. Eu os escolho, eu os seleciono, eu vou levantar este povo para que eles levem a arca, para que eles carreguem a arca. Mas não, Uzá e todos os demais queriam carregar a arca de outro jeito, porque naquela época havia também uma outra lei de como carregar a arca. A arca deveria ser carregada por pessoas no ombro. A arca era uma espécie de caça, como eu já falei para vocês, com duas varetas de cada lado. Então, uma pessoa bota no ombro, a outra pessoa, 4 pessoas para carregar a arca. Foi assim que Deus instituiu. Mas não. Uzá talvez dissesse, mas está longe. Mas eu não sei se Cristo vai voltar. Mas eu estou fazendo referência para vocês. Eu não sei se isso é certo. Não, eu acho que eu vou passar por aquele caminho ali que é mais perto. É mais folgado, é mais relaxado, é mais tranquilo. Não, eu acho que não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver, tudo pode, né? Nada é pecado, tudo é permitido, não tem nada a ver. Lá está falando de Deus também. Todo lugar fala de Deus, Deus é Deus de todo mundo. Uzá morreu por causa desses pecados que nós estamos vivendo nos dias atuais. E da mesma forma, nós hoje queremos andar do jeito que Uzá andou. O que Uzá estava levando ali, amada igreja? A palavra. O que Uzá estava carregando? A palavra, a arca do Senhor, aonde a palavra estava. É assim que queremos viver. Nós queremos o quê? Vir aqui, receber a palavra e pronto. Achar que a palavra aqui, saindo do sacerdote para a ovelha, pronto, acabou. Agora já estou salvo, posso ir embora e fazer o que eu quiser. Posso ir, posso falar demais, brigar demais, conversar demais. Eu posso fazer o que eu quiser. Posso ir para onde eu quiser, visitar quem eu quiser. Eu não preciso dar satisfação para ninguém. Eu não preciso falar da minha vida para ninguém. Sabe? É assim que Uzá estava andando. Então, isso nos fala sobre nós estarmos carregando as coisas de Deus. Quando Deus nos chama e Deus nos entrega esse comissionamento de nós nos prepararmos para subir, o que Deus está fazendo? Ele está entregando para nós algo. E como nós estamos carregando este algo? De que forma? Sabe? Depois eu não sei por que as coisas não acontecem comigo. Depois eu não sei por que as coisas só acontecem errado comigo. Depois, sabe?
Amada igreja, nós precisamos descer, nós precisamos entender o que o Senhor está dizendo. Nós temos que agora é hora de deixar de ser criança, agora é hora de abandonar a fralda, agora é hora de abandonar a mamadeira, agora é hora de se alimentar de alimento mais sólido. A diaconisa Ana Clara estava passando mal, só houve uma oração em silêncio e acabou. Ela estava para vomitar, quase fazendo vômito, sentindo dor no estômago. Acabou com uma oração em silêncio. Esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Nós não servimos um Deus que não faz nada, que não pode nada, que não, um Deus da cultura humana aí fora, não, amada igreja. Nós servimos um Deus vivo. Nós servimos um Deus que não tem prazer em sacrifício. Nós servimos um Deus que tem prazer. É melhor obedecer do que sacrificar, diz a palavra. Se você obedece, esse é o prazer que Deus tem em você. E não o sacrifício. Você vive na desobediência, você vive abandonando os preceitos que Deus tem ensinado para você, e agora você quer o quê? Você quer que Deus não queira que você se sacrifique? Você paga com a sua própria vida, paga com a sua própria caminhada. E não é culpa de Deus, é culpa de quem faz. Porque Deus está falando claramente, Deus está instruindo claramente. Uzá faz isso. E o que aconteceu? Uzá morreu dele. Né? Mais uma lei quebrada. O transporte da arca. Havia uma regra, gente. Isso parece uma coisa simples, né? Nós olharmos desse jeito, mas só para carregar uma caixa daqui ali, tem que ser. Só para atravessar essa estrada, tem que ser desse jeito. Se Deus falou, tem. Não interessa se é para tirar daqui e botar lá na porta. Não interessa. Se foi Deus que falou, acabou. Tem que ser assim. Mas eles não. Eles acharam que podia fazer do jeito deles. Eles acharam que, né? Amada igreja, nós precisamos entender que as coisas de Deus não são bagunçadas. Que as coisas de Deus elas têm que caminhar em justiça, santidade e retidão. As coisas de Deus têm que ser organizadas. Nós temos que entender que tudo que nós vamos fazer lá fora, nós temos que pensar no que isso vai influenciar na minha salvação, na minha caminhada com Deus. O Senhor sempre diz isso. Aquilo que você se propõe a fazer lá, vai te aproximar de Deus ou vai te afastar de Deus? Você vai evoluir na sua caminhada ou você vai regredir na sua caminhada? Né? Então, amada igreja, outra lei quebrada. Uma outra questão que eles desrespeitaram, que eles não obedeceram. A palavra de Deus diz que haviam as pessoas certas para cuidar da ornamentação, para poder se transportar a arca. A arca não poderia se transportar. Não, pega aqui e leva para lá. Não é assim, mas as coisas de Deus não são bagunçadas assim. São muito bem organizadas. No livro de Números, no capítulo 4, no versículo 15, diz assim: havendo, pois, Araão e seus filhos, ao partir do arraial, acabando de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário. Araão e seus filhos eram responsáveis por cobrir a arca. A arca não poderia ser transportada de forma aparente para todo mundo ver, porque a palavra de Deus, eu já preguei aqui, diz que ninguém poderia ver, ninguém poderia olhar, ninguém poderia chegar perto. Foi isso que Deus disse no Monte Sinai: fiquem lá, não cheguem mais perto, nem olhem para o monte, não venham ao pé do monte, não toquem, porque aquele que tocar vai morrer. Foi isso que Deus disse. Então havia essa determinação do próprio Deus. Araão e seus filhos, então, o que eles faziam? Eles retiravam as cortinas que estavam no templo para se poder transportar a arca e cobrir a arca com essas cortinas. Fazia uma espécie de proteção para a arca. Aí sim, outro clã, um outro grupo, pegava a arca e carregava. Araão não podia chegar lá, não, meu filho, agora, não tem ninguém aqui não, não estou vendo ninguém aqui, então vamos fazer aqui, vamos carregar. Não, nunca aconteceu. Mas Uzá não. Uzá pensou diferente. Ou seja, Uzá não consultou
a lei do Senhor para saber como ele deveria caminhar. Então, minha igreja, eu falo todas as vezes que eu estou lá na praça pregando, não acreditem no que eu falo. Acreditem no que a palavra fala. Eu tenho falado todas as vezes que nós formos tomar uma decisão na nossa vida, nós temos que estar alinhados com a vontade do Espírito Santo de Deus. Nós temos que deixar o Espírito Santo falar. O Espírito Santo, ele fala ao nosso coração. Sabe, o Espírito Santo, ele, olha, eu vou contar para vocês, eu estava em casa. Eu estava em casa lendo a palavra, já era lá para 1h, muito pouco da manhã. E aí, o Espírito Santo me falou claramente no meu coração que eu deveria ficar lá, estudando a palavra, lendo a palavra. Eu estava ouvindo o hino e estudando a palavra. E o Espírito Santo me fez sentir no coração que eu deveria ficar lá. Mas eu, na minha desobediência, na minha falta de entendimento e compreensão do que o Espírito fala, me levantei e fui deitar. E algo aconteceu de terrível, que eu tenho me arrependido até hoje. Por causa de quê? Por causa que Deus quis que fosse assim? Não, Deus me avisou. É por causa da minha desobediência, da minha falta de observação da palavra. Eu não sou diferente de vocês. Eu estou correndo o mesmo risco de pecar que vocês. Então, quando eu falo para vocês, eu falo para mim também, irmãos. É assim que a palavra, a Escritura diz que a palavra, ela é uma espada de dois lados. Ela corta para um lado, tanto para um lado quanto para o outro. Ou seja, ela leva para vocês e ela traz para mim também. Desobediência. Então, Araão era responsável por fazer isso. Amada igreja, no templo, as coisas eram tão organizadas e tão sérias, e o Senhor deixou tudo muito bem relacionado, que naquela época, antes de Cristo vir, havia necessidade de se sacrificar um animal por causa do pecado da pessoa. Todo ano, uma vez por ano, a pessoa ia lá no templo e levava um animal conforme o pecado, e esse animal era sacrificado. Aí tirava o pecado daquela pessoa. Chama-se a festa do dia de Yom Kippur, salvo engano. Dia da expiação. Então, mas o sacrifício era feito lá dentro do templo. Quem entrava no templo para fazer o sacrifício não era o pecador, a pessoa que trouxe o animal para ser libertada, para ser sacrificado. Quem entrava lá era o sacerdote. Era o sacerdote que pegava o animal, imolava o animal e entrava dentro do templo para expiar o pecado das pessoas. Aquele sangue daquele animal expiava os pecados das pessoas. Mas no livro de Hebreus, no capítulo 7, Hebreus 7, 27, o Senhor diz assim: que não necessitasse como os sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente, por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Foi assim que Deus determinou. Deus determinou que os sacerdotes eram um povo escolhido. Deus escolheu os sacerdotes e falou: vocês vão fazer desta forma. No dia da expiação, no dia de retirar ali, imolar os animais para expiar o pecado do povo, primeiro vocês vão imolar o pecado de vocês. O sacerdote, ele tem responsabilidade primeiro com ele. Pode o cego guiar o cego, amada igreja? Como um sacerdote vai pregar a palavra se ele não segue? Como um sacerdote vai dizer quais são os mandamentos se ele não os conhece e não tem comportamento, frutos dignos do Espírito Santo, dignos de arrependimento, para dizer: não, este sacerdote de fato, ele está livre do pecado? É isso que o Senhor está dizendo. Então eles precisavam entrar no templo e matar um animal, e eles expiavam o pecado deles primeiro. Dos sacerdotes, os pastores hoje, por assim dizer, os pastores, os padres, todo aquele que está à frente dos líderes, aqueles que estão à frente de um trabalho ministerial. Então eles tinham que expiar o pecado deles primeiro. Agora prestem bastante atenção.
havia uma separação entre o lugar comum e o altar sagrado. O lugar comum, qualquer um poderia entrar, qualquer um poderia visitar, qualquer um poderia conversar, poderia falar, poderia fazer o que quisesse ali, entre aspas. Mas a separação, havia um véu que separava. Agora, do lado de lá, igreja, só entrava quem não tinha pecado. Quem não tinha pecado. Se entrasse em pecado, morria. Jesus Cristo, quando deu o brado, Jesus Cristo, quando morreu, o véu se rasgou de alto a baixo, significando que hoje nós já não temos mais essa separação. Que hoje, se nós estivermos em Cristo, nós não precisamos mais de outra pessoa para expiar o nosso pecado, porque Cristo já expiou. Nós temos agora o caminho livre para chegar a Deus, através de Jesus Cristo. Mas antes não era assim. Jesus Cristo rasgou o véu. Todos vocês já ouviram essa palavra. Quando Jesus Cristo morreu, o véu se rasgou de cima e embaixo, significando que agora já não tem mais lugar santo para lá e lugar comum para cá. O lugar santo agora é aí, no coração de cada um de vocês, se vocês deixarem Cristo habitar, o Espírito Santo habitar. Então, na igreja, ali, o sacerdote, prestem bem atenção, quando ele ia a primeira vez para expiar o pecado dele, amarrava-se uma corda no sacerdote e colocava um sino na cintura do sacerdote e ele entrava para o lugar santo. Agora vocês sabem por que era o lugar santo? Por que aquele lugar era um lugar santo, amados? Aquele lugar era um lugar santo, eu vou repetir, porque a glória de Deus descia naquele lugar, amados. A arca da aliança ficava lá. A arca da aliança ninguém via, ninguém tocava, ninguém olhava para ela. Ela ficava guardada em um lugar separado lá dentro. Ali era um lugar santo porque a glória de Deus descia sobre a arca naquele lugar. O que foi que Deus disse a Moisés? Este lugar é santo, não venha para cá. Quando a glória de Deus desce, o lugar se santifica, mas se purifica. Naquele lugar era um lugar santo. E o sacerdote então entrava amarrado com uma corda e com um sino na cintura para expiar o pecado, para fazer a primeira vez dele. Agora, veja bem, para que esse sino, amados? Para que essa corda? O sino era para avisar que algo ainda estava em movimento. Então o sacerdote ia andando, ia fazendo o que tinha que fazer lá dentro, e lá fora, quem estava lá, estava ouvindo o sino bater. Agora, amada igreja, se o sacerdote entrasse e o pecado dele não fosse perdoado, o sacrifício dele não fosse aceito, o sino parava de bater. Isso é sério, não é ameaça, não. É assim que é e pronto, acabou. O sino parava de bater. O sacerdote tinha morrido. Troca o sacerdote, porque esse daqui já era. Era assim, pronto. E a corda era para quê? Para puxá-lo de lá de dentro, porque ninguém podia entrar lá dentro. Era assim que funcionava. Sabe? Então, na igreja, quando você quebra uma lei do Senhor, quando você desobedece o mandamento do Senhor, aquilo que você está fazendo é caminhando em direção à morte eterna. Caminhando em direção à morte eterna. Porque o Senhor tem falado, o Senhor tem dito a nós que o lugar é santo. No livro de Ezequiel, no capítulo 42, a palavra diz, capítulo 42, versículo 13, diz assim: então me disse, as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, o lugar que eu acabei de descrever para vocês, são câmaras santas, em que os sacerdotes se chegam ao Senhor, comerão as coisas mais santas, ali porão as coisas mais santas, e as ofertas de comer, e a expiação pelo pecado, e a expiação pela culpa, porque o lugar é santo.
E por que o lugar é santo? Porque a glória de Deus desce sobre ele. Porque o próprio Deus desce sobre aquele lugar. Ali é um lugar santo, então não pode se entrar de qualquer jeito. Não pode se aproximar de qualquer jeito. Tem que ter reverência, tem que deixar os pecados. Tem que abandonar, eu já falei. O Senhor, Ele não vai arrastar ninguém à força. O Senhor, Ele não vai lá tomar da gente aquilo que está nos levando para o pecado. Agora, se nós tomarmos a decisão de abandonar o pecado, aí Ele vai sim, de fato, com toda certeza, Márcio. Com toda a fé que eu tenho nesse Senhor, Deus vivo que eu sirvo, Ele vai expiar o nosso pecado através do Filho dele. Mas nós temos que deixar. Nós temos que tomar essa decisão. Não, eu não quero mais. Se isso aqui está me fazendo pecado, eu não quero mais. É difícil? Claro que é. Quem falou que seria fácil? Foi fácil para os israelitas entrarem na Terra Santa? Foi fácil para Israel permanecer na Terra Santa? Semana atrasada, semana retrasada, 4 mísseis foram lançados contra Israel. Não é fácil a vida do povo de Deus até hoje. Quem disse que seria fácil? Deus não disse. Nunca disse. É difícil, mas é muito possível. Porque Deus diz que Ele nunca entrega para nós um fardo que nós não somos capazes de carregar. Todas as vezes que nós estivermos em algum tipo de dificuldade, em algum tipo de prova, por assim dizer, saibam que você tem total condição de vencê-la. Por quê? Porque ela só está com você naquela hora. Deus sabe de todas as coisas. Ela não é maior do que você. Mas para isso é preciso entender o que é a fé. Para isso é morrer para si mesmo, entregar toda a vida, todos os nossos planos nas mãos do Senhor. Durante o filho também tem um testemunho, né? Da bandeja, né? É testemunho, gente. Né? Então ela foi lá para fazer um serviço, ela voltou decidida, né? Agora eu vou alugar minha casa, vou botar um anúncio lá e quem quiser aluga, porque vem outro, não sei o que passava na cabeça dela, né? E na estrada, quer alugar a casa, sem ninguém, né? Sem precisar de anúncio. É Deus, amados. Deus falando essas coisas é para Deus instruir e dizer assim: olha, você não está em qualquer lugar. Você está em um lugar em que a glória de Deus já desceu. Então você está em um lugar santo. Basta que você renuncie, basta que você se entregue, basta que você deixe Deus fazer a obra dele na sua vida, que a obra não é sua, é dele, que ele fará. Ele fará na igreja. Amém? Outra lei, mas que foi quebrada quando se transportaram a arca, foi porque a arca estava descoberta. Lembrando que a arca é o quê? A arca é a palavra de Deus. A arca é a glória de Deus. A arca é o poder de Deus. Então, por que essa igreja prima pela santidade? Por que essa igreja bate tanto na tecla que nós temos que ser santos, como a palavra fala? Sois santos porque eu sou santos. Por que nós primamos por isso? Justamente por esta parte em que a arca não pode ser nua. Como? Como, amados? Como nós queremos andar na casa de Deus? Como o profeta costuma dizer, mostrando a anatomia do nosso corpo. Como nós queremos carregar a arca de Deus? Pelados, seminus, sem comportamento nenhum, sem nenhum tipo de santidade, sabe? Você visita aonde você quer, você veste a roupa que você quer, você come do jeito que você quer e o que você bem entende. Você não está nem aí. Você indo na igreja, você acha que está tudo bem. Mas o Senhor fala que a arca transportada, da qual serviu de juízo para usar, estava nua. Não havia uma cobertura, porque eles deveriam ter colocado a cortina na arca. Então a arca foi transportada da pior forma possível, Márcio. Então o que aconteceu com Uzá não foi maldade do Senhor nosso Deus. Foi apenas o juízo dele pela sua própria desobediência.
Exatamente. Exatamente. E olha como eles estavam, a palavra diz que eles estavam o quê? Festejando ali de tanta alegria. Olha bem o que o Espírito diz. Olha bem o que o Espírito diz. Eu vou trazer isso para agora. Para este tempo, para a atualidade. A palavra diz que eles estavam lá aqui, tocando, né, todo tipo de harpa, todo tipo. Eles estavam jubilando, eles estavam extremamente alegres, festejando, sapateando, pulando, fogo para cá e fogo para lá, e música para cá e música para lá, e show para cá e show para lá, e evento para cá e evento para lá, sabe? Eles estavam assim. Mas isso impediu o juízo? Aí está a questão. Não é isso que nos salva. O que nos salva é o nosso caminhar diante da vontade de Deus. Não importa se nós servimos a Deus cantando, orando, ajoelhados. Não importa. O que importa é se nós servimos em justiça, em santidade e em retidão. Isso é o que importa. Então, o que os Davi e o restante dos israelitas estavam muito alegres porque estavam com a arca. Isso é tão sério que o profeta morou em Israel e ele diz que até hoje, isso é lembrado pelos israelitas. Isso é um marco na história da igreja. A partir daquele dia, as coisas foram totalmente diferentes, porque aquilo ali, imaginem, uma pessoa morrer por tentar fazer algo que aparentemente é bom. Bom dos olhos carnais, mas olhando para os olhos dos olhos espirituais, nós vemos que ali é extrema desobediência. Então o que o Senhor vem dizer é que não existe essa história de pecado maior e pecado menor. Uzá não cometeu um grande pecado, se existisse, não deveria ter pago. Não existe. Pecado é pecado, pronto, acabou. Seja um pensamento, seja um pensamento só nosso, só conosco e em qualquer lugar, seja uma atitude que você faz, seja lá fora, pecado é pecado. Não tem essa história, não, esse pecado seria que é menor. Não, esse pecado ali é maior, é mais caro. Não existe isso. Pecado é pecado, a Bíblia fala. Se nós quisermos viver conforme a Bíblia, é assim, amados. Tem que ser assim, não tem outro jeito. Eu não posso inventar o caminho, porque o caminho já vem, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não posso aqui chegar e falar que tem outro caminho. Não tem, esse é o caminho. Ou passamos por ele, e vencemos todos os obstáculos, e encontraremos a porta, que também é muito estreita, ou ficaremos. A escolha é nossa. Sabe? Agora, nós não vamos passar de qualquer jeito. Nós não vamos vencer de qualquer jeito. O nosso pecado não será expiado por qualquer um. Ou é conforme a palavra diz, ou não adianta. Será uma caminhada perdida. Será uma fé vã. Um zelo pela palavra vã, como Paulo escreveu. Vocês têm zelo pela palavra, observa que vocês têm zelo pela palavra, mas é um zelo que não vale de nada. Por quê? Fala uma coisa e faz outra. Sabe, minha igreja? Esse ministério tem por missão cuidar da igreja. Esse ministério tem por missão ser diferente no apacentamento das ovelhas. O que é apacentar as ovelhas? Se Dona Jocília vai propor um negócio de aluguel na casa, deixa eu mandar aqui uma mensagem para o pastor, para que o pastor possa abençoar. Né? A Maria vai não sei aonde, uma dente, não sei o que, fazer. Não, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu consultar aqui, deixa eu ver o que vai. Mas é porque é assim. Eu acabei de ler para vocês em Hebreus, capítulo 13, capítulo 17.
O sacerdote tem essa obrigação. Não é a favor que eu estou fazendo para vocês. É porque a missão de Deus me enviada é essa. Então, Maria, nós temos que caminhar dessa forma. Nós temos que aprender a dividir tudo que temos. Tudo. Dividir as nossas angústias. Pastor, hoje eu não estou bem. Pastor, hoje eu estou agoniado. Pastor, está acontecendo alguma coisa. Eu tenho certeza absoluta. Que se vocês buscarem uma instrução assim, vocês não vão cair nas mãos do inimigo logo na frente. Eu tenho certeza. Falo por mim mesmo. Quantas armadilhas já foram armadas para mim? Mas quando eu busco o meu discipulador, eu falo, olha, eu estou querendo fazer isso, eu estou pensando em fazer aquilo, o discipulador fala assim, meu amado, tem certeza? Vamos ver aqui como é que é isso. E acaba que ao final, aquilo que eu queria não era o que eu queria, não era para mim, não era eu, era apenas mais uma armadilha do inimigo. Para quê? Para ir tirando o foco do evangelho. Eu já falei para vocês que a apostasia ela chega bem devagarzinho. Ela não avisa, mas ela vai comendo por baixo como fogo no futuro. Quando ela toma conta de tudo, acabou. Você não tem como mais voltar atrás. Tem pessoas que nós estamos orando por elas. Tem pessoas que nós pregamos a palavra para elas. Crente, desviado. Mas não volta. Dificilmente vai acontecer. A própria palavra diz que aquele que experimentou a luz, aquele que conseguiu sair das trevas um dia, aquele que viu a glória de Deus um dia, ele nunca vai querer voltar para as trevas. E se voltar para a luz é difícil de vir. A queda desses é difícil. Não é fácil. Então, antes de cair, evite a queda. Evite ir para o pecado. Sabe? Receba a bênção. O que é melhor? É você fazer uma coisa de qualquer jeito, seja o que for fazer. Seja o que for, amados. Seja o que for. Ou você ter a bênção do pastor. Não, pode ir, dona Darcy, pode viajar, vai com Deus, eu te abençoo. Sabe? O que é melhor? É para isso que a igreja existe, amados. A igreja existe para isso. A igreja existe para quando você está lá, está faltando lá. Hoje aqui, meu Deus, aconteceu alguma coisa aqui e tal. Eu preciso de uma força do pastor aqui. Eu preciso, não do pastor, o homem pastor em cargos, não, da igreja. Eu preciso agora de uma força da igreja. Mas tem gente que é tão, sabe, me foge a palavra. É tão egoísta, tão auto-independente, sabe, que não busca ajuda. Hoje eu ouvi uma pregação extremamente interessante. O pastor falando assim, moço, o pastor não vai adivinhar o que você precisa não. A igreja está aqui para apacentar as ovelhas. A igreja está aqui para cuidar das ovelhas. A igreja está aqui para ajudar as ovelhas. Sabe? O pai tira da boca para dar para os filhos. É para isso que eu estou aqui. Mas eu não tenho. Aí tem uma coisa que eu não sei adivinhar, porque eu sou servo de Deus. Os servos de Deus não adivinham. Quem adivinha são os servos de Satanás. Isso eu não posso adivinhar. Sabe? Não é porque eu sou filho de uma ovelha que eu tenho que saber tudo da casa dela em relação à igreja, em relação às necessidades dela, que ela pode falar, pastor, eu estou precisando de alguma coisa. Vê, o que você acha? De repente nem precisa. Como eu hoje, estou falando para vocês, eu passei por um discipulado em que eu achei que eu precisava de algo e na verdade eu não precisava. E por que isso? Porque o pastor é instruído para isso, amado. Existe uma unção espiritual. Sabe? Quando Deus fala, você vai ser o meu pastor, Deus está determinando essa unção. Se nós não entregarmos as coisas que temos nas mãos do Senhor, nós não conseguiremos alcançar nada dele. Meu Deus! É salvação eterna, amados. É salvação eterna.
Não é nada carnal, não é nada, sabe? O pastor tem falado, principalmente para a senhora, afaste-se destas coisas. Isso não é se isolar, não é isso que o pastor prega. O que eu prego é que você não deve compartilhar de certas coisas, que você tem que vigiar. O que é vigiar? É você saber que toda hora o inimigo está armando ali uma armadilha, colocando ali uma ratoeira para te pegar. Toda hora. Então é isso que ele faz, amados. Isso é que é vigiar, é isso que o Senhor fala, gente. Orai e vigiai. Vigiar é você ficar sempre alerta. Você vai em dois caminhos, você tem a opção de ir por dois caminhos. Tem um caminho que é perigoso, tem um outro que não é. Você vai andar pelo caminho perigoso, sendo que você tem uma outra opção. Você vai dar sopa para o azar. Ah, não, mas é porque eu sou do ministério e tal, é porque eu já me converti, eu posso passar por aqui que nada me acontece. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Então eu tenho falado aqui para nós, durante todos os cultos, todas as nossas instruções, que nós precisamos andar desse jeito. E eu não falo isso por mim mesmo, não. Eu queria que vocês entendessem isso. Vocês foram escolhidos para estar aqui. Não porque são melhores, mas vocês ouviram o chamado e vieram. Então precisa andar certo, andar no caminho reto, andar conforme o Senhor pede. Olha o quanto nós já conquistamos. Olha o quanto nós crescemos. Mas até Cristo voltar, o crescimento é constante, dia após dia. O diabo atende a gente o tempo inteiro e você tem que estar vigiando o tempo todo, toda hora, não tem jeito, é o tempo inteiro. É assim que é a vida do povo de Deus, é em sacrifício, é em batalha. Quem está vivendo feliz aí, não está vivendo conforme a palavra. Porque quem está vivendo conforme a palavra hoje, está em batalha. Está em dificuldade, não dificuldade financeira, não dificuldade de outras coisas, mas no seu interior. As coisas rasgam a gente por dentro, mas é tratamento. É o Senhor nos dando uma nova capa, uma nova pele, um novo coração. Ouçam o pastor de vocês, em nome de Jesus Cristo, que eu jamais vou trazer para vocês uma instrução, para qualquer um que seja, se não for uma instrução que vai caminhar com vocês para os céus. Por quê? Porque o sangue de vocês está nas minhas mãos. Se eu der uma instrução errada para vocês, quem vai pagar vai ser eu. Vocês compreendem? É seríssimo isso. Isso não é brincadeira. E é exatamente isso que a palavra vem falar hoje. Vem falar de obedecer aquilo que está colocado para se obedecer. Desde o princípio, Deus criou cargos, Deus criou pessoas para fazerem uma coisa, Deus criou pessoas para fazerem outras. Isso não significa que as ovelhas têm menos importância do que o pastor, que o pastor tem mais importância do que as ovelhas. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, amada igreja. Pastor não é pastor, pelo menos eu não sou pastor por causa minha, por causa do ministério, por causa do serviço, por causa do profeta. Quando eu conheci a palavra, meu profeta eu não conhecia, meu arcebispo eu não conhecia. Então eu sou pastor por causa de Deus, somente por causa da misericórdia de Deus. Existe uma unção espiritual, existe poder. Mas não é que a gente vê, não é uma coisa que se realiza conforme o nosso desejo, não é uma mágica. Mas às vezes o Senhor faz para a gente entender, como aconteceu com a camisa na cara. Foi poderoso aquilo. Foi muito poderoso. Então nós precisamos entender que nós temos que ser transformados. Que não há como ser transformados se nós não andarmos em obediência. Em obediência. Por favor, obedeçam às direções. Amada igreja, uma coisa vocês precisam entender. Nós podemos fazer jejum certinho. Nós podemos vestir com maior santidade. Nós temos que fazer isso. Mas vejam bem como é que as coisas de Deus funcionam. Nós podemos tratar um bem, nós podemos jogar a televisão fora, nós podemos, sabe, as coisas físicas.
Mas se nós não tivermos controle do nosso coração, fica difícil. Fica difícil. Nós temos que falar menos e ouvir mais, principalmente quando nós estamos fora da igreja. Porque aqui na igreja há uma glória que nos protege. E ainda assim, acontece o que acontece. Imagina lá fora, quando a gente está somente nas mãos do Senhor, e é o suficiente. Mas nós não queremos estar nas mãos do Senhor, porque se nós estivermos nas mãos do Senhor, nós iremos fugir da aparência do mal, porque é isso que ele fala. Mas nós não, nós corremos para cima da aparência do mal. Sabe? É o que seja, sabe? É o nosso filho em casa, é criança, sabe? Um colega de trabalho. Sabe? Deus, Satanás usa. Para quê? Para que você possa cair em pecado, para que você possa, então, cometer o pecado, e cometendo o pecado, o Satanás já fica lá te acusando o tempo inteiro. Não vacila, amados. Não dá essa chance para ele. Não deixe que ele fique acusando vocês diante de Deus. Porque é igual Jó. Se Satanás acusar vocês, mas não tiver nada para ser acusado, vocês não serão acusados. Mas se Satanás olha lá, ó, tá vendo? Eu falei que ia permanecer muito tempo, olha lá, ó. Deus não pode fazer nada. Porque a palavra está aqui para que nós possamos seguir a orientação da palavra. Amém? Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Hoje nós recebemos notícia de Isabela, né? Isabela, né? E notícias boas, né, meus amores? Excelentes, na verdade não boas, mas excelentes da igreja. Vocês não sabem, então eu vou passar para vocês porque nós temos orado por ela, não é só eu, né? A igreja, então, a mãe recebeu a ligação dela e bastante empolgada, bastante alegre e diferente das outras vezes, né? E pedindo-nos para continuar orando. Glória a Deus, aleluia, né? Glória a Deus, aleluia. Deus sabe o que faz. Então é isso. Às vezes nós não vemos a aparente aqui, nós vemos a igreja vazia todo dia, nós não sabemos o que está sendo feito nessa cidade. Mas podem ter certeza que o Senhor está fazendo. Amém? Vamos fazer a oração. Senhor Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, por mais este momento, Senhor. Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem nos ajudado, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem feito com que nós consigamos, Pai, habitar na Tua casa, Senhor. Senhor, nós sabemos, Pai, que às vezes é difícil caminhar. Senhor, nós sabemos, meu Deus, que é difícil, Pai, às vezes passar por esta prova, Senhor, por essa dificuldade. Às vezes a gente chega a pensar em desistir, mas perdoe, Senhor, por pensar assim, Pai. Mas é porque nós somos fracos, Senhor. Senhor, nós às vezes não compreendemos o caminho que o Senhor utiliza para cuidar de nós, para nos tratar, para nos ajudar. Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti nesta hora que o Senhor desça sobre a Tua igreja, Espírito Santo. E que o Senhor possa agora sondar ao coração de cada um dos que aqui estão. E que o Senhor possa, Espírito Santo, limpar este coração. Tirar de dentro desse coração tudo aquilo que está desagradando ao Senhor. Que o Senhor possa vir também observar o corpo físico de todos os que aqui estão. E em nome de Jesus Cristo, porque a Tua palavra diz que tudo que pedirmos em nome do Teu Filho amado, assim o Senhor nos atenderá. Então eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga alívios, que o Senhor faça algo grande, Pai, nesta casa, que o Senhor traga algo que não é esperado, Senhor, como já aconteceu, mas que o Senhor possa trazer para outras pessoas,
Que o Senhor possa fazer um milagre na vida de outras pessoas, Pai. E principalmente, Senhor, o milagre da transformação, Pai. O milagre do renascimento. Porque a Tua palavra diz que para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo. Pai, eu preciso mudar. Eu preciso ser transformado, Pai. Eu preciso receber mais de Ti, Senhor. Mas eu não consigo sozinho, porque eu sou totalmente dependente de Ti. E que aqueles, Senhor, que se sintam dependentes também, que o Senhor possa vir ao encontro deles, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nos traga alegria, Pai. Nos traga a felicidade de estar na Tua casa. Nos traga força para poder lutarmos contra os ataques do inimigo, Pai. Nos traga entendimento para nós compreendermos no Espírito aquilo que o Senhor está falando para o nosso próprio bem, para a nossa salvação, para que entendamos a Tua vontade. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos e não queremos ficar sem Ti. Pai querido, que o Senhor possa abençoar a cada um daqueles que aqui estão, Pai. Que cada um receba em nome de Jesus Cristo a bênção e volte para casa diferente, um pouco mais transformado do que chegamos aqui. Todos nós, Senhor, precisamos de voltar para casa um pouco mais transformados do que quando viemos aqui. Eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Podemos então nos despedirmos com a paz do nosso Senhor.